isso, mas é o que Deus faz. Um dia, Davi foi chamado e era rei de fato, porque Samuel havia já ungido ele como rei de Israel. E Davi agora espera no tempo de Deus para assumir o trono. 40 anos se passaram. Ora, quantas vezes o tempo passa, 1 ano, 2 anos, fala Deus, aquela promessa era da carne, ela não vem, não acontece, porque não era do Senhor, e nós jogamos a promessa fora, esquecemos que quem prometeu é fiel para cumprir. Nós esquecemos que Deus não muda. Há um versículo, aliás, há um hino que diz: eu não mudo, eu não mudo. Você pode mudar, mas Deus continua soberano e não muda. E quando Davi então assumiu no seu tempo o trono, ele chega no trono, senta na cadeira de rei. Agora ele é o rei de Israel, de fato e de forma que Deus colocou ele de uma forma especial. Saul morreu, acabou Saul, e agora Davi senta no trono, coloca ali a sua coroa e começa a girar na sua cadeira. Como rei, agora ele começa a pensar o que aconteceu na sua vida. Havia um filme passando na cabeça de Davi de todos os livramentos que Deus havia feito na sua vida. Quantas vezes escapou da espada? Quantas vezes Davi foi liberto, livre, porque Deus guardou ele dos momentos mais difíceis. Quanta humilhação para um homem. Quem sabe você nesta noite está aqui como crente e tem sido humilhada por tantas pessoas, por um parente tão próximo de você, pelo teu próprio esposo, pela tua própria esposa. Às vezes você tem sido humilhado pela sua própria filha, pelo seu próprio pai, pelo seu amigo, pelo seu patrão. Quantas pessoas procuram humilhar os outros? Isso é uma essência do ser humano. Quem não tem Deus na vida procura fazer isso. Há pessoas que têm essa tendência. Quando ele não consegue ser você, então ele acha que a tua imagem tem que ser apagada. Ele quer destruir a sua imagem. E assim por diante. Mas Davi sentou no trono e começou a pensar: quantas vezes Deus me livrou da morte? E quem fez esse livramento? Quem Deus usou para me dar o livramento? Davi lembrou da casa do próprio Saul, que me perseguiu. Nasceu de Saul, o meu perseguidor, um filho, Jonatas, que foi a pessoa que Deus usou para livrar a minha alma da morte. Então, Davi fez um acordo com Jonatas, filho de Saul. Ora, o pai inimigo e o filho protegendo agora Davi. Sim, porque Davi fez uma aliança com Jonatas. Ele fez um pacto com Jonatas. Fazer pacto com a pessoa certa é a melhor coisa que tem. Como é bom fazer pacto com pessoas corretas. E ele escolheu Jonatas. E Jonatas muitas vezes escondeu Davi da ira do próprio pai. E Davi agora assumiu o trono, porque Saul morre, Jonatas morre. Eu estou fazendo um pano de fundo histórico para que você entenda o que Deus quer fazer na tua vida nesta noite. De repente, então, Davi, pacto com Jonatas, filho de Saul, que o persegue, e os dois morreram, e Davi agora está livre para assumir o tempo de Deus. Se Davi tivesse assumido o trono no tempo em que Saul era vivo, o reino estaria dividido, a cidade estaria dividida, porque rei é rei sempre, mesmo deposto continua rei, e Deus não teria alegria e prazer nisso, porque Davi esperou no tempo de Deus, Deus lhe honrou. E aquele que Deus escolhe, mesmo de ventre, mesmo criança, Deus no tempo certo ele guarda e esconde na espada.
e vivo, porque Deus está escondendo você dos teus adversários. Deus tem escondido você da espada, daquela que te odeia, daquele que te odeia. Deus tem protegido a tua alma. E agora Davi olha e começa a girar, então, lembrar, esse filme passou na cabeça dele, e ele começa a falar. Ele bateu na sua campainha e chama alguém, e chama Ziba, o seu servo, e chama Ziba, que ficava com ele ali atendendo o rei, e fala: Ziba, vem aqui. Ziba chega perto do rei. Pois não, rei, que o senhor precisa, meu rei. Ele diz assim, baiano que diz meu rei, né? Mas Ziba falou meu rei, está na Bíblia. Aí Ziba era baiano, então, né? Ele falou assim: rei, o que o senhor precisa? Ele diz aqui: estou sentado no meu trono, lembrando da minha história, de tudo que aconteceu na minha vida, e eu tenho uma gratidão para externar a alguém que salvou a minha vida da morte. Por acaso, Ziba, existe alguém ainda vivo na casa de Saul? Porque eu tinha um pacto com Jonatas, e Jonatas livrou minha alma da morte. E então, mesmo que ele tenha morrido, por acaso, existe alguém ainda vivo lá na casa de Jonatas, que eu possa externar a minha gratidão pelo livramento da minha vida? Ziba olhou e, quem sabe, deu um sorriso, né? Como a irmã cantou aqui, a Renata cantou aquele hino de Esther, o Assuero, né? O Mardoqueu, né? E Ziba também deu um sorriso dentro da alma dele e dizia: Davi, quem sabe ele pensava: tem sim, eu conheço uma pessoa que é da casa de Jonatas, é filho de Jonatas. Davi falou: tem alguém vivo ainda? Tem, eu conheço um. Por que Davi se assustou? Porque quando morria o rei, toda a família também morria na espada, e todos os bens dos mortos da família que perdeu a guerra vinha para o estado. Então Davi não tinha mais esperança de ter alguém vivo na casa de Jonatas, porque Saul perdeu a guerra, morreu, Jonatas morreu, toda a família morreu, os empregados morriam também, e tudo que tinha os inimigos tomavam. Então Davi olha e ficou assustado com a notícia de Ziba. Ziba, tem alguém? Tem alguém, rei, é Mefibosete. Não põe o nome dessa criança no seu filho, não é muito feio. Mefibosete. Brincadeira. Mas tem sim Mefibosete, rei, que está vivo. Nossa, o rei assustou. Olha, filho do Jonatas, meu amigo, ainda tem um vivo? Tem. Olha, rei, antes que o senhor pergunte qualquer coisa, mas eu vou lhe falando logo. Ele é aleijado dos pés. Olha, irmão, Davi era rei. Lá em 2 Samuel 5:8 dizia que Davi, quando estava na frente de batalha, ele dizia que ele tinha ódio de coxo, aleijado, cego, manco. E ele ordenava aos seus homens que, quando entrasse na cidade, matasse primeiro todos os coxos, todos cegos, todo aleijado, e acabasse com tudo. E palavra de rei não pode voltar atrás. Se ele falou um dia em 2 Samuel 5:8, agora no trono ele tinha que engolir as suas palavras e matá-lo. Então Ziba, a primeira coisa que ele fez foi mostrar os defeitos de Mefibosete. Vamos fazer um parênteses aqui nesta noite. Quantas pessoas, e quando nós assumimos uma igreja e sentamos no púlpito e ficamos com o segundo, com alguém que está perto da gente, e a gente pergunta: quem é aquela irmã lá atrás? Ela glorifica tanto, ela chora, ela é diferente, ela é pentecostal de verdade. Irmão, quem é aquela irmã? Ih, irmão, não queria saber o passado dela.
pessoas que só mostram os defeitos dos outros. Mas por que ele não me diz primeiro qual é a qualidade da irmã? É de caráter, é crente, contribui, está na frente da oração, canta para o Senhor, adora ao Senhor. A igreja está assim de crentes riba, crente que quer destruir os outros, crente não, religioso que está na igreja, mas ama destruir a outra, ama destruir o obreiro, ama destruir os outros. Quantas pessoas estão na igreja e tem preconceito com relação à posição social, tem preconceito com relação à cor, tem preconceito com relação às pessoas, ao nível intelectual das pessoas, e brinca de ser crente. Eu vim aqui para falar o que Deus manda. Se queremos ser a igreja do arrebatamento, temos que mudar o nosso comportamento. Precisamos quebrar essas heresias, esses tipos de fariseus do nosso meio. Deus vai arrebentar nessa noite e vai dar vitória para você. Precisamos amar as pessoas como elas são. Philip Johnson diz que não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Ele nos ama igualmente. Ele ama a todos, independentemente do que você é. Deus não está olhando para o teu terno. Deus não está olhando para a marca do teu carro. Ele não está olhando para o teu sapato, sandália. Ele não quer saber qual é a estrutura que você prepara o cabelo, como se conserva. Ele não quer saber. Ele quer saber se o teu coração nesta noite está aberto para a sua palavra. Entrar no teu coração e fazer a diferença. Deus não quer saber o que você comeu hoje. Se você comeu um boi assado, se você comeu um ovo frito, Ele quer saber nessa noite como está a tua vida com Ele, como está o teu propósito. Você quer ser crente do arrebatamento. Esse tipo de ziba vai cair com a cara no chão, vai se arrebentar, porque nós nascemos para amar. E amar é dividir, amar é dividir, amar é dividir, amar não é subtrair nada de ninguém, mas é dividir. Um dia Jesus está dentro do templo e todo mundo rodeou Jesus e chegou um homem lá atrás e começou a ver o discurso de Jesus, o culto, e começou a olhar. Mas ele estava com as duas mãos no bolso, escondidas. E de repente Jesus olha lá atrás e fala: moço, você vem aqui para a frente. Ele: eu? Sim, você. Vem aqui para frente, vem para o meio. Ele ficou assim, veio e Jesus falou, foi cumprimentá-lo: me dá sua mão. Ele pegou a mãozinha dele que era aleijada, seca, ele deixou no bolso escondido e deu a outra. Jesus falou: não é essa que eu quero a outra, rapaz. Nós temos a tendência de esconder os nossos defeitos, mas Jesus vê todos os nossos defeitos, e independentemente dos nossos defeitos, Jesus nos ama. Ele nos ama. Não importa como somos, o importante é que Ele nos ama. Jesus falou: dá outra. Quando ele estendeu a mão dele ficou sã, curada, porque Jesus faz milagres. E quando Ziba estava ali olhando, uma alegria, quem sabe, no coração, porque as pessoas que não conseguem ser o que você é, nunca vão ser o que você é, nunca, nem em nível espiritual serão o que você é. Então ele começa a alegrar quando começa a esperar, quando vem uma notícia ruim.
Tem pessoas que ficam no teu pé 10, 15, 20 anos esperando um dia para um dia ela vai cair. Um dia eu vou receber uma notícia que essa pessoa, que a coisa não deu certo. Esse casamento um dia não vai dar certo. Eu profetizei lá atrás que não ia dar certo, e um dia ele fica esperando a notícia ruim. Mas esquece que está mexendo com um crente. E crente é coisa que Jesus ama. Crente é coisa que Jesus ama. Crente é menina dos olhos de Deus e ninguém toca. Ninguém toca na filha da menina dos olhos de Deus. E quando ele está ali, Davi diz assim: então Ziba, onde ele está? Como eu não tenho notícia desse moço? Ora, você sabe por que assustou Davi? Assustou porque quem deveria assumir o trono quando morre o rei seria o filho Jonatas, que era para ser o rei, mas ele também morreu. Se ele morreu, quem seria o rei? Mefibosete. Mefibosete era o herdeiro do trono de Saul, quer dizer, essa cadeira aqui é dele, mas quem me pôs aqui foi Deus. Olha que coisa diferente. Deus me colocou nessa cadeia, e quem me livrou da morte é quem deveria ser o rei, está no meu lugar. Mas a coisa mais linda na vida de uma pessoa é a gratidão. Ser grato por tudo que Deus fez na nossa vida. Há pessoas que quando estão na dificuldade, ele vem para a frente, ele pede oração, ele entra em desespero e todo mundo ajuda. Quando Deus dá a bênção, ele some da casa do Senhor. Tem pessoas que estão com dificuldade. Um dia uma irmã chegou ao pastor: eu não consigo me engravidar, o meu sonho é ter uma filha ou um filho, eu queria ser mãe, e o senhor pode orar por mim? Orei por ela, Deus revelou no meu coração: eu vou dar uma filha para essa mulher. Passado um tempo eu voltei, a mulher ela estava grávida. Deus deu a filha que ela precisava e buscava. Passado um tempo, cadê a irmã na igreja? Pegou a bênção e sumiu. Isso machuca a Deus. Você foi abençoado, saiba ser grato a Deus por tudo que Ele fez na sua vida. Quem éramos nós? Quem fomos? Tudo que éramos, que não valíamos nada, éramos lixo. Deus nos salvou através do teu Filho amado Jesus, e hoje nós somos gratos a Ele pela grande salvação, pelo livramento concedido. Mas vamos lá na história. Ziba então olha para Davi: hoje eu ouvi a cabeça de alguém cair no chão. Hoje vou ver Mefibosete morrer. Mefibosete, rei, está 30 anos escondido em Lodebar. Lodebar era uma favela em Israel. Hoje é uma cidade linda lá. Mas era uma favela, o bairro mais pobre que tinha perto de Jerusalém. E era tão ruim, que Mefibosete estava escondido. Primeiro porque ele era aleijado, e quem era aleijado havia um preconceito que se a autoridade visse, mataria ele. E ele tinha medo de que as palavras de Davi se cumprissem e ele fosse morto pelo rei. E agora, quando ele fica escondido dentro da favela, constitui família ali. Imagine você, uma pessoa que já foi rica e de repente é humilhada, perde tudo que tem e vai morar no lugar mais pobre da cidade. Essa era a situação de Mefibosete. Mas quando de repente o rei fala: existe essa pessoa, existe, então vai buscar, que eu quero conversar com ele. Ziba se alegrou. Eu estou pensando que Ziba ficou feliz em buscar lá na favela Mefibosete, porque ele, quem sabe, ele pensava: agora eu vou ver morrer. Sabe por quê? Porque Ziba foi servo da casa de Saul e conhecia Mefibosete desde quando nasceu. E ele sabia da história de Mefibosete. Mefibosete, quando Saul morreu, que a notícia chegou no palácio, a empregada, a ama, ela pegou a criança e saiu